Olá, crianças! Estamos aqui para mais uma aula. Vamos visualizar no calendário o dia de hoje? Olha só, 16 de junho e o dia da semana quarta, 16 de junho, quarta-feira de 2021, certo? Hoje iremos estudar o quê? Geografia, língua portuguesa e história. Vamos lá? Bem, criança, o tema de estudo é trabalho no campo e na cidade, que é extrativismo, agropecuária, indústria e mineração. Observe aqui essas imagens. Olha só, essa daqui é de um corte manual de cana-de-açúcar, tá bom? Feita por trabalhadores aqui no meio rural. Aqui temos esta imagem, criação de ovinos, tudo bem? Ou seja, ovelhas. Bem, crianças, o trabalho no campo está relacionado à agricultura, também à pecuária e ao extrativismo. Sim. Bem, a agricultura compreende o quê? Bem, o trabalho realizado na cultura do solo, isso mesmo, como plantações, como mostra aqui a cultura de cana, certo? Já a pecuária, veja bem aqui nessa outra imagem, é uma atividade voltada à criação de animais e também reprodução, né? Esses animais podem ser destinados à produção de alimentos, bem como matéria-prima, ou seja, para a elaboração de outros produtos, não é? Criação de outros produtos utilizando a carne, não é? Utilizando o pelo, a pele desses animais para fabricar produtos, não é mesmo? Na indústria, tudo bem? Então, no estado de Goiás, no nosso estado, né, há predominância de plantações de quê? Soja, que mais? Milho, né? Alguns exemplos. Também criação de quê? De gado, também tem de aves, não é? É a maior predominância. Entendido? Vamos seguindo. Bem, crianças, já o extrativismo é o quê? É a atividade que consiste em extrair, ou seja, retirar da natureza, né, recursos vegetais, minerais e também animais, não é? Veja os exemplos nesse quadro aqui. Olha só. Exemplo de extrativismo vegetal. Essa imagem, ó. O que é? Extração de elementos de plantas, tais como seivas, como mostra aqui essa imagem, né? Também tem extração de folhas, de ervas, também de madeira, frutos, cascas de tronco, dentre tantos outros, né? Exemplo, castanha do Pará, não é? Látex da seringueira, como mostram aqui, né? Retiro dessa seiva aqui para fabricar um produto, tipo a borracha, tá? Também tem açaí e muitos outros. Então, aqui é um exemplo de extrativismo vegetal, que é a extração, a retirada, né, de elementos aqui das plantas, né, da natureza, do meio vegetal, não é? Isso mesmo. Então, o tipo de extrativismo vegetal, tá? Já o extrativismo mineral é o quê, pessoal? Olha como mostra a imagem aqui, ó. É caracterizado pela exploração de recursos minerais, tais como ouro, não é? Essas pedras preciosas, também diamante, também temos granito, tem água mineral, petróleo, prata, entre tantos outros elementos, não é? Elementos de origem mineral, que são extraídos aqui da natureza, tá bom? Vamos seguindo. Extrativismo animal, o que é? Bem, é a pesca e caça de animais. Sim, frequentemente a atividade de caça ocorre de forma ilegal. Temos, assim, de vez em quando a gente ouve umas notícias, umas reportagens aí, não é? A pesca ilegal, não é fora da temporada, tá bom? Como no caso dos jacarés, também tem onças, né? Macacos e pássaros. Já outros animais não podem a casca da caça de jeito nenhum, não é porque são animais, então, preservados, não é? As onças, não é? Sim, pássaros, jacarés, não é? São animais que não podem fazer esse tipo de extrativismo, esse tipo de caça, esse é um tipo de caça predatória, não é mesmo? Sim, isso não pode acontecer, não é? Precisa aí de um termo, não é? Precisa de uma autorização da justiça para que haja esse certo tipo de caça, né? Esse certo tipo de, essa prática desse extrativismo animal, tudo bem? Vamos seguindo. Bem, crianças, vamos ver agora sobre a questão da prática do extrativismo mineral. Sim,
ele traz alguns impactos ambientais, ou seja, algumas modificações do meio ambiente. Isso mesmo. Percebam aqui nessas imagens, olha só, como é feita a extração de minérios por meio dessas máquinas pesadas que reviram toda a terra em busca de minérios aqui no subsolo, né? Ocasiona o quê? Olha só, essas grandes áreas aqui, essas grandes crateras abertas aqui. Bem, pessoal, o impacto, ou seja, a modificação que a extração de minério traz ao ambiente é enorme. Isso, esse tipo de atividade modifica profundamente as áreas exploradas, pois depende da abertura de quê? De grandes crateras, como vimos aqui, ó, alterando não tanto o relevo, né, mas também toda a cobertura vegetal. Perceba que não tem nenhuma árvore, nenhuma área verde aqui, não é? Os resultados são grandes áreas sujeitas a erosões, não é? Bem, a poluição hídrica, ou seja, a poluição da água, não é? E do solo é outro fator negativo, né? Sim, a mineração faz uso de vários produtos químicos aí que contaminam tanto a água como o solo. Quando entra em contato com a terra, assim a chuva leva estas substâncias, todas essas substâncias químicas para os rios. Além do risco de contaminação dos lençóis freáticos, ou seja, contamina a água que está no subsolo, não é mesmo? Também conta a vida que está presente na água, né? Os peixes, plantas e as pessoas que precisam dessas águas para viver, não é? Os animais, né? Matar a sede, os seres humanos para se alimentar, não é? Fabricação de alimentos e também utiliza a água, não é mesmo? Nas suas vidas diárias. Bem, cabe ressaltar que a mineração acontece para que possamos o quê? Utilizar no nosso dia a dia diferentes recursos. Isso, no nosso dia a dia, a presença de minerais a todo momento. Em quê? Veja bem, quando usamos o chuveiro, por um simples ato de ligar uma lâmpada, quando andamos de bicicleta, andamos de carro, ou mesmo até uma garrafinha plástica de água, né? Dentre tantas outras coisas. Bem, dessa forma, nossa ação, né, mesmo como consumidores, né, de diferentes produtos, interfere na quantidade de recursos minerais que vão ser retirados aí da natureza, não é? E precisa ser o quê? Precisamos repensar aí o nosso consumo diário, não é? Sim. Fazendo o quê? Reutilizando, não é, os produtos, repensar o nosso consumo, acima de tudo, reciclar esses produtos, não é mesmo? Reduzir também o consumo. Será que precisamos de tantas coisas aí para vivermos? Não sei, né? Vamos pensar sobre isso? Bem, crianças, no estado de Goiás, bem como no nosso município de Jataí, existe o extrativismo animal, ou seja, a pesca, não é? Uma vez que a cidade é rodeada de alguns rios e também a presença de lagos, tá? E você, já praticou essa atividade de extrativismo animal? A pesca, por exemplo? Gostou? Então, para contribuir no entendimento sobre o extrativismo, tá? Vocês assistam um vídeo que será disponibilizado aqui no grupo da turma, que é a 5ª semana do extrativismo, inspirando os velhos, valorizando os jovens, tudo bem? Para um melhor entendimento sobre o tema. Bem, crianças, o tema de estudo agora é Patrimônio Histórico-Cultural de Goiás. Vocês sabem o que é patrimônio histórico-cultural? Vamos relembrar porque já estudamos, não é mesmo? Bem, patrimônio histórico-cultural é tudo aquilo que possui importância histórica e cultural de um país, de uma cidade, de uma comunidade, ou seja, conta a história, não é daquele lugar, das pessoas que ali viveram. São tipos de quê? De monumentos, não é? São lugares, são festas, ou mesmo as comidas típicas, né? Até as próprias casas, né? As construções, igrejas, dentre tantas outras coisas. O importante patrimônio assim, histórico-cultural da humanidade, que faz parte da vida de todos nós goianos, é a cidade de Goiás. Bem, veja aqui nesta imagem, ó, a arquitetura da cidade de Goiás chama a atenção daqueles que estão acostumados com asfalto, não é? Das grandes cidades, ou mesmo pequenas, né? Assim como Jataí, não é mesmo? Temos muito asfalto nas ruas, né? E também grandes prédios.
Bem, a cidade de Goiás, ao caminhar, percebemos o quê? Olha só, as ruas não são asfaltadas como somos acostumadas a ver por aí, não é? Sim, é diferente. Isso, como era naquela época. O calçamento das ruas era diferente de hoje, era mais com pedras, não é? É como voltar no tempo em que ainda era conhecida como Vila Boa, essa cidade era chamada. Veja bem, as casas têm uma arquitetura diferente, não é? Sim, as ruas, olha só, mais estreitas, as calçadas aqui, os passeios também mais estreitos, as construções eram assim no passado. Então, essa cidade aqui, ela conta um pouco a história, né, de como as pessoas viviam. Vamos seguindo. Bem, crianças, olha só algumas características das construções da época. Ó. As casas eram feitas de adobe e também de pau a pique. Eram os produtos utilizados para essas construções. As ruas eram feitas de pedras, não é? Também desalinhadas, né? Faz lembrar aí uma época antiga aí, né, do Brasil, conhecida como o ciclo do ouro, tá? Então, crianças, devido a essas características, no ano de 2001, a cidade foi declarada Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco, devido à importância do conjunto todo arquitetônico aqui, ó, que foi inspirado lá na Europa do século XVIII e também XIX. Tudo bem? Vamos seguindo? E quais são as atividades de hoje? Vamos lá? Vocês têm essas duas folhas, ó. Hoje, dia 16, atividade de geografia. Tudo bem? Leiam aqui, ó, o que está informando, tá bom? Depois vocês irão completar essa frase aqui, ó, com essas palavras que estão aqui, tá bom? O número 2, vocês irão marcar, tá bom? Essas palavras de acordo aqui com essa ficha, tá bom? E depois escrever os nomes aqui na frente. Agora aqui a questão 3, tem atividade de História e Língua Portuguesa, tá bom? Aqui é colocar o significado dessas palavras aqui, vocês procuram no dicionário, para quem não tem o dicionário escrito, procura na internet mesmo, tá? E põe o significado dessas palavras aqui, tudo bem? Bem, pessoal, nossa aula termina aqui. Bem, desejo para vocês um ótimo dia e, com amor e alegria, o caminho sempre vai ser mais leve. A alma brilha e também a fé nos faz bem mais forte. Tchau!